E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza, então. Bom, gente, eu sou o Muma, mas sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muma Podcast, do Muma Cast. Aqui o podcast onde a gente sempre tá comentando aí algum tema, alguma coisa aí que aconteceu de interessante no mundo do futebol. Eu vou começar só abrindo um pequeno parênteses, pessoal, porque provavelmente o assunto da semana vai estar meio que dentro do sorteio da Copa do Mundo, que tá acontecendo hoje. Só que como não temos todas as seleções, todos os grupos, a gente vai falar, claro, óbvio, sobre isso, mas a gente vai esperar termos aí todos os classificados efetivamente, né, em cada um dos grupos da competição. Comigo sempre tá aí o meu irmão, né, o Vitor. A gente vai falar hoje da Libertadores da América, todos os grupos, a gente vai passar por cada grupo, vamos falar das equipes da competição. E antes de eu passar pro Vitor, eu vou falar uma coisa que eu lembrei ontem. Eu até precisava falar pra você, que eu lembrei, que quero saber se você lembra dessa história, que eu tava ouvindo ontem, tava voltando no carro, e eu tava ouvindo a música do Latino. Aí eu não sei se você vai lembrar que a gente jogava. Cara, não lembro qual ano também, quando a gente ficava jogando PES de uma carreira junto e ficava ouvindo o CD do Latino ao vivo, tipo, em looping várias vezes Lembro, enquanto joga. lembro. É, tu CD lembra do disso? Latino ao vivo, Latino, Latino sempre um grande cantor, né, acima de tudo, e um grande... Chegou a ser muito tempo na sua vida grande compositor com música, assim, bem... um pop, assim, bem animado. Lembro, sim, a gente jogava PES, o PES aí que é o jogo praticamente preferido aí de muita gente aí, PES, o FIFA, É da que pe- comunidade gamer, então lembro muito bem, sim. então não, eu tava lembrando desse negócio. Mas e aí, se apresenta então e o que você pode falar que você tem pra gente fazer a introdução e começar a falar da Libertadores? Boa tarde, bom dia, boa noite para todos e boa madrugada que acompanha a gente de madrugada. Espero que você esteja aí com muita saúde acima de tudo. Estamos de volta aí mais uma semana. Falamos hoje de Libertadores, falaremos tudo dos grupos, dos times brasileiros acima de tudo. A gente vai pegar muito nos times brasileiros, como estão chegando para essa Libertadores, uma Libertadores que promete ser difícil. Por quê? Porque tem a volta da torcida. Né? O ano passado a gente não teve torcida só nos jogos finais. Então, assim, praticamente com os times brasileiros mais arrumados, e assim, a gente teve uma Libertadores bem brasileira ano passado. Lembrando que assim, a gente teve a semifinal de um lado Palmeiras e Atlético, do outro Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Então, assim, os times bem brasileiros. Esse ano, acho que deve ter algumas surpresas com os times argentinos voltando a ter torcida. Os times argentinos, todo mundo sabe, são sempre muito fortes quando tem torcida, porque as torcidas argentinas são muito pesadas, acima de tudo, são muito assim, apoiam o jogo inteiro e faz muita diferença. Às vezes o time corre mais, um time assim, às vezes pior do que o outro, mas assim, se fecha mais, corre mais. Você tem assim, o Gallardo ficando ali no River Plate, tem o Boca que se reinventando com boas contratações esse ano. Você tem outros times argentinos também se movimentando, times colombianos, apesar da Colômbia não ter ido para a Copa, mas times colombianos com boa estrutura, times chilenos podem também ser, assim, times que podem incomodar na Libertadores. Nós vamos passar tudo isso, esmiuçar bem essa Libertadores e contar tudo para vocês aí, o que está acontecendo. Mais uma vez, vamos que vamos. É isso aí. Vamos lá então, tô com os grupos aqui abertos, né? A gente vai começar falando aqui do grupo A, que nós temos o Palmeiras, o Emelec, o Deportivo Táchira e o Independiente Petroleiro. Palmeiras atual bicampeão da competição, um time muito consistente, muito forte, portanto, né, destacar essa. É um time experiente também. E sempre tem aquela história de que o time que começa a conquistar, quando começa a conquistar muitos títulos, acaba tendo talvez um pouco de desgaste, né? Sempre tem essa história, será que haveria desgaste, não haveria desgaste? Mas o Palmeiras é um time que está sempre buscando, de qualquer maneira é um time que está sempre com gana, né? E o Palmeiras tem aquela visão ainda, aquela vontade de tentar vencer o Campeonato Mundial de Clubes, ainda mais depois da partida que fez contra o Chelsea, né? Que apesar de ter perdido, foi um jogo que eles conseguiram levar até a prorrogação, tiveram oportunidades. E então o Palmeiras está de olho, né? Mirando ainda esse título mundial, ainda que é uma obsessão aí no clube. E o caminho começa aí pela Libertadores. Então, eu sempre falo desse grupo, né? A gente tem, é óbvio, né? Talvez
até bom pra gente saber como é que vê as outras equipes, né? E como você falou, a questão de torcida, né? O ambiente hostil agora que você enfrenta em outros estádios, em outros jogos, testará o equilíbrio de muitas equipes, né? O que você acha desse grupo A aqui? Começando pelo Palmeiras, né? O Palmeiras, assim, extremamente competitivo, continua muito competitivo, e o Abel trazendo mais repertórios para a equipe. Isso é uma coisa assim que até a gente cobra no futebol brasileiro, que é você dar continuidade pro técnico, apostando numa filosofia de jogo. O Palmeiras, assim, foi um clube que apostou nessa filosofia. O Palmeiras, desde a época da Crefisa, vamos voltar lá no começo, o Palmeiras teve uma filosofia muito parecida de treinadores. O Palmeiras não teve um treinador assim que sempre foi muito ofensivo. O Palmeiras flertou uma época com o Sampaoli, que chegou a conversar, o Sampaoli quase foi, e aí seria uma mudança de filosofia de jogo, pelo que o Sampaoli gosta de impor aos seus clubes, aos seus times que ele dirige. Então assim, o Palmeiras sempre tem uma filosofia muito parecida. O Palmeiras começa, teve Marcelo Oliveira, Palmeiras passa a ter o Roger Machado, o Palmeiras teve Eduardo Batista, o Palmeiras teve o Cuca, e o Palmeiras teve Alberto Valentim, o Palmeiras teve o Luxemburgo, o Palmeiras teve o Felipão, e o Palmeiras hoje tem o Abel Ferreira. Então assim, a filosofia desses treinadores é muito parecida. Aí você diz pra mim, não, mas o Luxemburgo sempre foi um técnico ofensivo. Assim, o Luxemburgo, passando-se os anos, ele foi mudando. Porque também ele não tinha mais todas aquelas peças que ele tinha no começo do Palmeiras Parmalat 93-94, que ele poderia montar um time ofensivo. Então ele vai mudando. Ele tem uma equipe mais competitiva com o passar dos anos dele sendo como treinador. O Abel Ferreira segue essa linha dos caras. Só que o Abel Ferreira hoje introduz uma filosofia também de outro repertório de jogo. O Palmeiras tem, às vezes, um time que precisa propor jogo, porque assim, o Palmeiras, por ser o bicampeão da América, o Palmeiras hoje, e pra mim é o melhor time do Brasil, tanto dentro quanto fora de campo, isso eu digo pra todos, ver o Palmeiras muito bem estruturado, tanto dentro quanto fora de campo. O Palmeiras é um time que, assim, quase todas as equipes se fecham contra o Palmeiras. Tirando praticamente Atlético Mineiro e Flamengo, e talvez o Corinthians, assim, mas mesmo assim o Corinthians em clássicos, assim, também é um time que alterna muito, o próprio São Paulo alterna muito, às vezes se defende, às vezes ataca o Palmeiras, então o resto das equipes vão se fechar contra o Palmeiras. Então o Abel teve que construir repertórios de jogo. Então ele traz outros repertórios. O Rafael Veiga vem pro lado, você tem entrado o Danilo cresce muito nesse esquema, com o Zé Rafael entrando, o Danilo, às vezes, o Zé Rafael vem para ser o primeiro volante, o Danilo vem para ser esse elemento surpresa, pelo repertório de jogo que tem o Danilo. Você tem, às vezes, o Piquerez entrando como um lateral, o Gustavo Scarpa entrando como um zagueiro, e o Gustavo Scarpa entrando como um ala. Troca de lado, às vezes o Dudu tá na esquerda, o Dudu arma pelo lado, o Dudu vira um armador pelo lado, o Dudu não é mais só aquele atacante agudo que ele sempre foi na carreira dele, aquele atacante do 1 contra 1, o Dudu muda um pouco a sua estrutura de jogo, ele é um cara que arma pelo lado, é um cara que faz a inversão de jogo, às vezes ele recebe no Marcos Rocha, o Marcos Rocha entra para ser o terceiro zagueiro, ele entra, o Dudu vem como um ala, para armar pro lado, para ter essa virada de jogo, para a subida do Piquerez com o Gustavo Scarpa entrando como meia, o Rafael Veiga abre na função do Dudu como um ponta, o Gustavo Scarpa vem como meia, e o Piquerez vai como um ponta para essa bola do Dudu entrar, porque ele pega o corredor livre. Então assim, são repertórios de jogos de jogo muito legais que o Abel colocou nesse equipe do Palmeiras, treinadas por ele, até muito pensando no Mundial, né? Isso muito na filosofia do Mundial, e não só pro Mundial, mas também porque o Palmeiras, mas a gente diz, o Palmeiras começa a ser uma equipe que os adversários começam a se fechar mais contra ele. Não é mais só uma equipe de contra-ataque. O Rony se espeta muito para ser aquele 9, mas aquele 9 de rotatividade, não é aquele 9 fixo, até porque o Rony não é um jogador para ficar preso, parado. Então assim, tem boas filosofias. Ele traz outros bons jogadores novos, ele traz o Jailson, que é um volante mais de contenção, de marcação. Você tem a volta ainda acho que ele pode ter de volta o Gabriel Menino. Acho que o Gabriel Menino é um jogador assim que tá embaixo. O Gabriel Menino assim, acho assim, se deslumbrou um pouco, subiu muito rápido, mas caiu um pouco. O Gabriel Menino é um jogador que você pode utilizar de ala, pode usar o Gabriel Menino no meio-campo. Ele perde o Patrick de Paula, que também assim perdeu um pouco o ambiente no Palmeiras. Talvez o Renan saia, né? O Renan zagueiro tá praticamente acertando com o Bragantino. Pode ser que o Renan também saia, porque eu acho que assim, achar uma perda, porque o Renan é um zagueiro de muita boa saída de jogo. Você perder o Renan
Eu acho que o Palmeiras seria uma perda para o Palmeiras. Mas falando sobre o grupo, é um grupo chato, assim, é um grupo não tão pesado para o Palmeiras. O Palmeiras vai ter dificuldade muito contra o Emelec no Equador, até por causa da altitude. O Emelec é um time de tradição, tá praticamente todo ano disputa Libertadores ou disputa Sul-Americana, tá sempre nos campeonatos continentais. É um time assim de muita força, trabalha com os pontas e se utiliza muito da altitude quando joga em casa. Então, no jogo lá na altitude é um jogo difícil para o Palmeiras. O Oriente Petroleiro da Bolívia é um time mais fraco, bem mais fraco, assim, o Palmeiras acho que não deve ter dificuldade. O Palmeiras pode enfrentar um pouco de altitude, mas o Abel já trabalha muito isso, do Palmeiras tem um time mais assim, às vezes um time mais posicional, de mais força lá na altitude, então acho que o Palmeiras não deve ter dificuldades no jogo. Ele pode até utilizar o Navarro numa dessa, um jogo lá na altitude, com um centroavante mais fixo, quando o Palmeiras ainda não conseguiu trazer o centroavante dos sonhos Ainda tá da equipe, procurando, mas né? deve ter o Navarro, pode utilizar o Navarro, que é um atacante mais fixo, é um jogador que ele vem utilizando mais também no Paulista, com um time mais de velocidade, um time de contra-ataque, dá a bola para o adversário, tem um time de contra-ataque com o Veron, com o Wesley, que também é muito habilidoso, tem muito 1 contra 1. Então, assim, o Palmeiras não deve ter dificuldade contra essas duas equipes, eu acho, no grupo. E o Palmeiras tem o terceiro adversário no grupo, que agora me A fugiu o Tátira. adversário. Táchira. Isso, Deportivo Táchira, que da Venezuela, que também é um time, assim, tem tradição de jogar os times comunitários, mas também é uma equipe mais fragilizada. O futebol venezuelano, assim, os melhores venezuelanos, assim, se destacam, saem muito rápido. Acho que o futebol venezuelano, assim, é muito nivelado por baixo. Então, acho que o grupo do Palmeiras, acho que o adversário do Palmeiras será o Emelec. O Emelec no jogo lá na altitude. E o jogo aqui é um jogo que, assim, o Emelec vai tentar se fechar e o Palmeiras vai ter que tentar arrumar repertórios de jogo. Acho que são os dois mais favoritos ao grupo. Palmeiras e Emelec. O Emelec, mais uma vez, é um time que, assim, se eu não me engano, teve anos que o Flamengo sofreu muito. O Flamengo do Jorge Jesus sofreu muito em 2019, óbvio, passado muito tempo já, mas é um time que sempre apresenta boas revelações, é uma equipe que tem uma divisão de base legal no Equador, é um time assim, o futebol equatoriano vem tendo boas revelações. Geração boa chegando, né? O Equador volta à Copa com bons jogadores, assim, os jogadores vão se expandindo do Equador e o Emelec sempre traz boas revelações. Ano passado esteve na Libertadores, deu trabalho, muito trabalho pro Bragantino, tava no grupo do Bragantino, do Red Bull Bragantino. Então, assim, na Sul-Americana no passado. Então, assim, é um time que volta a Libertadores, tem boas revelações. Eu lembro muito bem o jogo contra o Bragantino. Lá o Bragantino perde para eles no Equador e vem jogar aqui em Bragança Paulista. Foi um jogo muito apertado, foi um jogo que até foi 3-2 pro Bragantino, agora lembro muito bem, muito apertado, então assim, é um time chato, acho que vai ficar entre os dois nesse grupo A. Entendi. Eu também acho que deve seguir essa ideia. A questão vai ser realmente no. O negócio, acho que o caminho pro Palmeiras é realmente não desperdiçar oportunidades contra a Tátira e Petroleiro. E contra o Emelec vai ter que. Aí talvez vai ser um pouco testado. Né? Acho que vai ser essa a dinâmica Sim, do do grupo. grupo Acho que A. é um grupo, o Palmeiras é um grupo teoricamente tranquilo. Tem que ver começar a bola rolar, mas teoricamente, e eu acho assim, postando muito, é um grupo tranquilo. O Palmeiras deve passar assim como líder, até brigar pela melhor campanha até da primeira fase, Isso. mas terá um Emelec, assim, tanto jogo lá quanto aqui, eu acho que o Emelec deve dar resistências ao Palmeiras e o Palmeiras ter um pouco de dificuldade, principalmente no jogo lá. Jogo aqui, acho que o Palmeiras terá dificuldades, mas deve vencer. Lá vai ser um jogo mais chato, até pela altitude, o Emelec tentar propor um jogo assim, mais rápido e tal, e o Palmeiras deve ter uma dificuldade no jogo lá no Equador. Eu também acho que deve seguir essa mesma ideia. Nós temos o grupo B. Grupo B nós temos aqui com o grupo B, que é o grupo do Atlético Paranaense, né? E tem umas equipes que podem engrossar, né? Porque a gente tem o Caracas, que talvez seja, entre aspas, talvez a pior equipe. A gente tem o Libertad, né? E o The Strongest, de novo, a gente vai falar do elemento altitude, né? Que eu acho que, até aproveitar para falar que futebol é o único esporte, né? Que as equipes se usam do elemento altitude como
um elemento de desequilíbrio dentro do jogo, né? Algo que, na minha opinião, eu sou radicalmente contra. Eu falo que não se deveria se ter uma limitação, só que é difícil você estabelecer a limitação ou pedir algo pra FIFA pra mudar quando é uma coisa que só acontece aqui na América do Sul, né? Em nenhum outro lugar do mundo você tem equipes. Talvez o único outro lugar do mundo que eu consigo pensar que existe altitude, mas não é uma altitude que se utiliza tanto, é no Denver, lá no Colorado, que são mil metros acima do nível do mar, e há uma pequena diferença mais de altitude. Mas, de novo, The Strongest, né, chega aí com elemento altitude para trazer, e um grupo que o Atlético Paranaense eu acho que deve passar, mas aí já temos jogos contra o Libertad, que já é uma equipe aí que pode trazer, né, dependendo do... Eu não sei como é que tá o time, mas pode trazer uma situação meio trabalhada aí também. O que você acha aí do grupo do Furacão aí, do grupo B? Eu também considero um grupo, teoricamente, tranquilo para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense se reforçou bem, né? O Atlético Paranaense se reforça mais agora. Ele trouxe o Thomas Obergadio, que é o meio atacante do Peñarol, foi muito bem na temporada passada. Assim, um jogador que vem para jogar, um jogador que tem uma característica um pouco parecida até com o Terans. Mas ele é um pouco menos meia. O Terans é um mais armador, né? Ele é um jogador mais de chegada na frente, é um bom reforço. Além de o reforço mais caro da história do Atlético Paranaense. E além dele, você tem também a vinda do Vitinho de volta. O Vitinho é um ponta que surgiu na base do Atlético. Cara, foi um jogador muita ascensão muito rápida, e o Atlético vende ele pro Dinamo de Kiev. Óbvio, todo mundo sabendo das consequências que anda acontecendo na Ucrânia. O Dinamo Kiev, o Atlético consegue o empréstimo dele até o final do ano. Uma ótima aquisição, porque é um jogador muito bom por um contra um jogador novo ainda. O Atlético perde o Nicão, mas o Atlético traz o Coelho e esse menino, que é o Vitinho. É um jogador assim muito bom um contra um. O Atlético se reforça bem. Perde o Santos, né? O Santos acaba saindo. Acho que o Atlético não tem um goleiro à altura. Hoje em dia, acho que vai ser uma falta ao Santos. O Santos adaptado a um goleiro seguro, um goleiro que sabe jogar com o pé pro jogo do Atlético. Então, assim, o Atlético, pra mim, vai sentir um pouco essa falta. Tem o Dedé é uma incógnita. É o quarto goleiro do Atlético. O quarto da Brasil. Na ordem dos goleiros, acho que é o quarto goleiro do Brasil, né? Sim, é um goleiro muito bem visto pela comissão técnica da seleção brasileira. Uhum. E você tem o Dedé, contratação do Dedé. O Dedé não jogou no Campeonato Paulista, teve na Ponte Preta, não conseguiu jogar. Assim, o Dedé é uma incógnita, assim, o Dedé não vou nem considerar como reforço, porque assim, o Dedé, assim, não dá pra você saber. O Dedé, assim, se o Dedé conseguir minimamente atuar, eu já acho assim, pelo menos o Atlético consegue ter um revezamento, porque o Atlético sofreu no Campeonato Brasileiro, porque o Atlético teve em paralelo a Copa do Brasil e a Sul-Americana, e o Atlético foi longe nas duas, chegou na final nas duas, mas sofreu no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Atlético dá uma melhorada no seu elenco, até visando isso. Então o Atlético deve passar. E olhando o grupo, você tem o Libertad. O Libertad é sempre um time paraguaio de tradição. Um time assim, eu joguei no Paraguai, né? Eu joguei no Cerro Porteño. Então, assim, o Libertad é um time de muita tradição, muito chato, de boas campanhas, né? Na Libertadores, própria Sul-Americana. É um time muito chato. O Caracas é um time, assim, acho que o melhor time da Venezuela. Pode ser que o jogo lá na Venezuela seja um jogo um pouco mais chato. O Caracas é o melhor time da Venezuela. Tem algumas revelações que saem da Venezuela para clubes da Europa, do Caracas. Então, assim, pode ser um jogo um pouquinho mais chato. E o The Strongest é isso. É altitude. Fez uma campanha muito regular ali no campeonato boliviano. Mas é um time também que acho que não deve dar muitas consequências para o Atlético. O Atlético é muito favorito no grupo, muito tranquilo. Acho que o Atlético deve passar aí sem dificuldades. O Valentim muda a formação, vem jogando no 4-3-3, que eu acho que é uma boa para o Atlético. Por causa disso, o Atlético tem bons pontas, tem o Vitinho, tem o Coelho, tem o Danilo, menino da base, que subiu, que é um bom ponta também. O Atlético tem, assim, bons pontas para jogar no 4-3-3, o Léo Cittadini no meio campo, o Terans, tem o Thomas Obrejo, que vai ser um jogador muito bom, muito utilizado, é muito bom jogador. Marcos, do Peñarol. Teve um amigo que me falou dele, eu fui buscar informações dele, é muito bom jogador, fez uma ótima temporada no Peñarol, é um jogador até para futuro da seleção uruguaia.
que vem para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense fecha. Ele teve boas propostas. Até ele rejeita a MLS, ele rejeita times pequenos da Europa para vir para o Atlético Paranaense. Sim, ele teve propostas de times pequenos da Europa para vir para o Atlético Paranaense. Então, assim, é uma boa contratação. Vitinho também é uma boa contratação. Então, o Atlético. Tem o Marlos também, bem forte. Sim, o Marlos. O Marlos é um atleta que deve revezar muito com o Terans também. Isso, ali, o Marlos não consegue mais. Sim, o Marlos não consegue mais ser ponta. O Marlos, assim, vem do futebol europeu. O Marlos já não vinha sendo ponta no futebol europeu. Não deve chegar a ser ponta hoje no Atlético Paranaense. Ele deve ser utilizado mais por dentro, também pelo Valentim. Então, assim, o Atlético se reforça bem para ter um elenco forte para disputar as 3 competições. O Atlético é um time chato, aquele time chato. O famoso nome para o Atlético é um time chato. Deve brigar ali nas competições lá em cima. Eu também acredito. Realmente, o Atlético Paranaense aprofundou o elenco. Então, se o time for afundando na competição, for chegando mais na frente, vai ter qualidade ainda, né? Pra conseguir tocar bem as disputas. E o Atlético é o atual campeão da Sul-Americana, né? Sim. É o time que vem, então, é o nível altíssimo aí, o Atlético Paranaense se estabelecendo aí pouco a pouco como, né, uma equipe também, acho que grande aí do futebol brasileiro, estabelecendo assim no topo mesmo, dentro chegando perto aí das equipes de topo mesmo, né? Não tem como a gente não destacar isso daí. A gente tem o grupo C, que eu acho que esse é o grupo que, pra quem gosta de assistir jogo, pra quem gosta de ver partidas, talvez seja o grupo mais equilibrado, o grupo mais difícil. O grupo que eu acho que qualquer um pode passar, né? A gente tem Bragantino com Estudiantes e Vélez, ambos da Argentina, e o Nacional do Uruguai, né? Que é um time histórico também, um time, né? Tá falando de equipes importantes. É um jogo que eu acho que todo jogo vai ser uma partida complicada. Todo jogo o Bragantino vai ter que suar muito a camisa. O Bragantino passar desse grupo chega muito forte na segunda fase, mas acho que esse grupo deve colocar as 2 piores campanhas pelo nível do grupo, né? É um grupo muito forte. Vélez, Sarsfield, Estudiantes, são equipes que dispensam, né? Retornando, né? Acho que Estudiantes... Eu não lembro se Estudiantes tá na Libertadores, né? Estudiantes volta aí. Não, retornando. Fazia tempo que não disputava a competição, disputava Libertadores, retornando muito forte, com um elenco muito forte. E tem o Vélez Sarsfield aí também. Então a Argentina e aí tem aqueles jogos que a gente fala, né? Torcida, né? Jogar na Argentina contra esses times, que são times técnicos, times de toque de bola, times de bola no chão, um jogo que cansa, a parte que você tem que correr atrás, entendeu? São jogos interessantes. O que você acha aí desse grupo C? Assim, começar pelos 2 argentinos. O Vélez esteve no grupo do Flamengo, para quem não se lembra, na temporada passada, da Libertadores. 2 jogos pesadíssimos pro Flamengo. No Rio, o Flamengo vence, mas o Flamengo joga pior. Na Argentina, o Flamengo vira o jogo com o Arrascaeta muito bem, fazendo um gol no final na chute da área que foi na gaveta. Uma boa apresentação do Gabigol também no jogo na Argentina. E mais uma vez a gente diz, o efeito torcida. O Vélez é um time assim, acho que ele peca um pouco na Libertadores porque ele não teve torcida. E o Vélez, assim, vem de anos de boas campanhas no Campeonato Argentino. Então, assim, é um time muito cascudo de volta a jogar a Libertadores. E o Vélez tem a perda de alguns jogadores, né? Pós a primeira fase, que ele faz uma boa primeira fase no grupo do Flamengo e classifica em segundo, ele perde 3 jogadores pro futebol europeu. Entre eles o lateral esquerdo, Martin Cáceres, que assim, é um jogador, muito bom jogador, o lateral esquerdo, que acaba indo para Real Sociedad na Espanha, que é um muito bom jogador do lateral esquerdo. Então, assim, é um time muito forte. E tem também uma divisão de base muito forte. Porque o futebol argentino, para quem não se lembra, o futebol argentino é um futebol assim, tirando o River e o Boca, que são os times mais... que tem um pouco mais de dinheiro para contratar, os outros times não têm. Então, assim, tem que trabalhar a base. E a última grande revelação é o Lautaro. Lautaro, hoje, centroavante titular da seleção argentina, sai do Vélez, da base do Vélez, para ir pro futebol europeu. Hoje tá na Inter de Milão. Então, assim, o Vélez é muito forte. Eu vou até ser sincero, eu acho o Vélez o favorito do grupo, para passar em primeiro no grupo. O Estudiantes volta presidiada pelo Verón. Quem não lembra de
Isso que eu ia perguntar agora, se o Verón ainda estava lá. Lendário meio-campista, Verón ainda continua sendo presidente. Ele restabelece a força do Estudiantes, porque ele para como jogador, o Estudiantes assim meio que caindo. Ele meio que dá uma arrumada como presidente. Fora de campo a gente volta a dizer, eu volto a repetir, que eu repeti a outros podcasts aqui. Estrutura ganha jogo, estrutura ganha campeonato. Então assim, ele arruma a estrutura do Estudiantes, o Estudiantes volta a Libertadores. Volta assim, ele entra na fase da pré-Libertadores e volta. Time muito forte, de transição muito rápida, um time assim muito, muito forte no físico. Esses times argentinos vai do físico e assim, mais uma vez, a torcida ajuda muito, inflama muito os times argentinos. Então, os Estudiantes volta muito forte, o estádio é acanhado, é um estádio de muita pressão. Então, assim, o Estudiantes é um time também que joga muito no 4-3-3, uma filosofia de jogo com as linhas muito parelhas, muito juntas, pelo técnico Agustín Cabero. É um time muito bom, o Agustín Cabero é até um treinador, assim, de futuro do futebol argentino, muito bem visto pela imprensa argentina, para um treinador de futuro para futebol europeu. Comparam ele muito com o Kudê. Então, assim, é um treinador de muita força, o time impõe muita filosofia de jogo, quando joga em casa, principalmente, de marcação forte, e sai pro jogo muito rápido, em transição muito rápida. Então, assim, também é um time muito difícil. O Nacional tem toda a tradição uruguaia, o Nacional muito forte. O Nacional tem a volta do centroavante de grande rodagem no futebol europeu, que é o Fred Armans. Que o Fred Armans é assim, um jogador muito que rodou o futebol europeu por um tempo. Ele volta assim, tá um pouco mais experiente, hoje ele tá com 34 anos, tá experiente, mas é um centroavante de muita força. Assim, um centroavante assim, muito comparado assim, ao Luizito Soares, assim, mas assim, um pouco mais de área. O Luizito, às vezes o Luizito tem mais recurso, o Luizito consegue sair para vir armar, fazer uma tabela. Ele é um centroavante mais de área. Assim, o Nacional do Uruguai é um time de muita força física. Tromba muito com o Peñarol nos últimos anos ali pelo título uruguaio. É um time muito forte também. E o Bragantino, assim, o Bragantino é um time novo. É um time de meninos, é um time, assim, de uma filosofia de jogo há dois anos muito bem implantada pelo Barbieri. É um treinador que, assim, eu acho um dos melhores do Brasil. Assim, dois anos de um time muito competitivo, de um time que consegue trabalhar com posse de bola, consegue trabalhar uma linha, às vezes uma linha mais baixa. É um time que tem um Arthur. O Arthur, assim, a primeira fase o Arthur deve estar, assim, o Arthur tem muitas propostas para sair, eu acho que até o meio do ano o Arthur deve sair. Traz o Johan de volta, tá se reforçando mais, tá tentando o Renan, zagueiro, para ter mais, tá tentando o Vitão, que é o zagueiro que estava no Shakhtar Donetsk, também vem conversando com o Bragantino. Pode ser que ele vá pro Bragantino, pode ser que ele vá pro Inter. Há conversas com esses dois clubes. Assim, o Shakhtar pensa muito nele na Europa, mas pode ser que ele venha pro futebol brasileiro. E o Bragantino é um time que ele pode ir é um bom zagueiro, um zagueiro que não joga no profissional do Palmeiras. Ele é revelado pelo Palmeiras, ele surge, é um zagueiro de muita técnica, sabe jogar, muitos anos no futebol europeu já. Então o Bragantino vem se reforçando mais. O Bragantino tem o Luciano, que é um bom volante, que tá subindo a base. Tem o Ítalo, mas do Ítalo você tem dois, você tem o Alejandro e você tem também o Hurtado, cortado assim, com outras filosofias de jogo. Assim, o Ítalo é um jogador que se movimenta mais como centroavante, mas o Hurtado e o Alejandro são mais de ficar lá, então ele pode mudar a filosofia de jogo. Tem o Tubarão, o Bruno Tubarão, que vem jogando pelo lado. Tem o Elinho, que vem se adaptando mais, cada vez mais, vem sendo utilizado mais pelo Barbieri. Então, assim, o Bragantino é um bom desafio. O Bragantino nesse grupo, assim. Eu não vejo o Bragantino, sendo sincero, não vejo o Bragantino como favorito. O Férez é o favorito, para mim, para passar. O Bragantino tem condições, briga com os outros dois times pela segunda vaga. Acho que eu vejo o Vélez como favorito para passar. Serão, assim, 5 jogos pesadíssimos pro Bragantino. Pesadíssimos pro Bragantino. O Bragantino terá que se preparar muito bem para enfrentar. Já começa a semana que vem, né? Para se enfrentar bem esses adversários. Será um bom desafio pro Bragantino. Vejo o Bragantino com condições, porque eu disse, o Bragantino é um time novo, é um time que consegue, em sua casa é muito difícil vencer o Bragantino. No Nabil Abichedi, muito difícil. O Bragantino é um estádio mais acanhado, a torcida, acho que o Bragantino deve ter casa lotada, a torcida do Bragantino também é muito perto, joguei muitas vezes lá, muito perto, assim, é um jogo difícil. Jogo difícil também para quem for jogar lá, é difícil. Mas assim, o Bragantino pega um grupo difícil na Sul-Americana e consegue passar. Tinha o Emelec,
no grupo. Ele tinha um time argentino também, não vou lembrar agora, mas tinha um time argentino no grupo também, ele consegue passar. É num grupo bem chatinho também da Sul-Americana, ele começa perdendo, talvez não ia classificar, ele consegue ter a virada. Então, assim, grupo muito bom para se ver, bons jogos para ser, o que você falou, bons jogos para acompanhar. Todos os jogos desse grupo, legal para se acompanhar, mas não vejo o Bragantino favorito. Para mim, o favorito é o Vélez nesse grupo. Eu acho que deve girar mesmo em torno disso, né? E aí aquela história mente, o Bragantino vai ter que fazer os jogos na BFCD ali serem jogos complicados para os adversários para poder conseguir brigar. Acho que esse grupo vai importar muitos jogos dentro de casa, né? Nós temos o grupo D, que é um grupo que nós temos o Atlético Mineiro, que é um dos times de chegada, né? Acho que deve levar esse grupo. A gente tem o Independente Del Valle, que é um time que sempre tem alguma coisa nova para apresentar, né? Acho que é um time que acabou ganhando respeito nesses períodos recentes aí do futebol sul-americano, pela revelação, né, de jogadores, pelos elementos. Sempre tem alguém que acaba indo para algum outro time do Brasil ou da Europa. Temos o Tolima e temos o América Mineiro, né, que é meio que o xodózinho, é o time que os brasileiros vão tentar empurrar aí, né? A gente vai tentar empurrar também para ver se passa para a segunda fase. Acho que deve, sei lá, o América talvez aí, como o América tá com um trabalho interessante, né? A gente viu no podcast passado, né? A gente discutiu, a gente falou, né? A gente até trouxe a gente tava conversando lá sobre América, essa questão. O Cruzeiro Atlético. É isso, tava conversando exatamente. Verão. Que isso, então, exatamente. Tava conversando lá e justamente é isso que eu tava, né, do canal 011, né? Que a gente tava justamente falando, né, dessa capacidade do América que teve, né, de conseguir construir uma equipe interessante. E tem o Tolima, né, que também acho que corre talvez um pouco por fora, não sei, aí nessa disputa. O que você tem pra falar desse grupo D aí, que tem os dois mineiros, né? E aí vão ter jogos aí entre os dois mineiros que serão jogos interessantes também. O Atlético favorito. Todo mundo já sabe a força do Atlético. O Atlético consegue manter uma base, mas assim, eu ainda acho que o turco Mohamed, precisa ser um pouco mais testado. Eu vejo que o Atlético não foi testado assim muito ainda. Muito pra correr ainda. Eu vejo o Atlético, óbvio, o elenco muito forte, Hulk, Keno ainda não começaram a temporada muito bem. Hoppe Arana também muito bem ainda. O Atlético a gente voltou a falar, o América a gente também falou muito bem. Mas aí vem para teoricamente as surpresas. Tolima. O Tolima até estava no grupo do Bragantino. Lembrando agora, o Tolima estava no grupo do Bragantino na Sul-Americana. Uma boa equipe, cara. Equipe de posse de bola. Assim, uma filosofia colombiana mesmo. Posse de bola, um time que gira, um time que tem força. O jogo lá na Colômbia será difícil, tanto para Atlético quanto para América. Eu esqueci o outro adversário do grupo. Del Valle, Independente Del Valle. Então, assim, exato. Não, sendo bem sincero, assim. Independente Del Valle, você tem altitude, a filosofia deixada pelo Miguel Ángel se mantém lá, que é um time da posse de bola, o Del Valle teve no grupo do Palmeiras, o Palmeiras vence até o Del Valle o ano passado na Libertadores em contra-ataque, mas o Del Valle manda no jogo. Teve chance, o Everton faz muito bom jogo nesse jogo, o Everton faz boas defesas pelo Palmeiras. Então, assim, é um grupo difícil. A estreia do América, até agora eu lembrei, a estreia do América é contra o Independente Del Valle em casa, no Independência. Isso. Então, assim, é um grupo difícil. É um grupo difícil. Não é um grupo. Assim, o Atlético, pra mim, é o favorito, deve passar em primeiro, mas a segunda vaga é muito aberto. Muito aberto entre os três. Entre Independente Del Valle, entre a América e entre o Tolima. O Tolima é um time de muita posse de bola, gosta de ter a bola quando joga em casa, da filosofia colombiana deixada, é um time de posse de bola, é um time que se aproxima muito, assim, de uma filosofia muito parecida do que trabalha o Flamengo aqui no Brasil, do time de posse de bola, do time que consegue girar de um lado pro outro, invertidas de jogo. Então, assim, é um time muito difícil de se enfrentar na Colômbia. Independente Del Valle mantém também a filosofia do Miguel Ángel, é um pouco mais, um time um pouco pior, porque alguns jogadores foram negociados para fora, lá no Equador, mas é um time, assim, da filosofia diferente do que é o Equador. O Equador tem uma filosofia assim, de marcação e transição rápida dos times. É um time mais de posse de bola também, é um time que pode incomodar
incomodou o Palmeiras lá, aqui não foi páreo, o Palmeiras assim, abre o placar muito cedo, o Palmeiras goleia e no Allianz, mas é um time, lá vai ser um jogo chato. E o América é assim, conseguiu se reforçar mais, o América consegue a contratação do Aloysio Boi Bandido, né, que é um jogador que vem da China, um atacante de área forte, pode segurar a bola, pode ser um bom jogador para revezar com o Wellington Paulista. É um time boa, né? que tem ainda o Índio Ramírez, tem o Lucas Cal, que se mantém muito bem. Então, assim, o América se reforça um pouco mais para as competições. O América, que é um time que marca forte, sai em transição rápida. Tem o Atlético, assim, vai ter o Clássico Mineiro, mas eu vejo o Atlético muito mais favorito contra o América. Assim. Mas é um grupo assim, a segunda vaga é muito aberta. Muito aberto mesmo entre os três. Tolima, vejo um time forte, vejo o Independente Del Valle. Por incrível que pareça, eu acho o Independente Del Valle a equipe mais fraca do grupo. Por ter perdido alguns jogadores, mas assim, muito do fator casa, né? Altitude. É um time que está acostumado lá, vai ter que estar muito fator casa. E é um jogo muito incógnita. Mas assim, o Tolima pode surpreender no grupo. Eu vejo o Tolima forte, sim, com o América e com o Independente Del Valle para buscar essa segunda vaga no grupo aí. Eu acho o Atlético favorito. O Atlético até favorito ao título, né? Da Libertadores. Acho que gira mesmo nesse entorno. E aí vai ser. O América vai ter que fazer o Independência. Aquela velha história, né? Com a volta das torcidas, agora a América vai ter que fazer o Independência ser um local de difícil atuação para os adversários, né? Depois nós temos o grupo E, que é onde nós temos o Boca Juniors, dois times de muita tradição, né? Dois times que fizeram finais aí de Libertadores, finais históricas, finais dramáticas, finais polêmicas. A gente tem o Boca Juniors e o Corinthians juntos no mesmo grupo, com Always Red e o Deportivo Cali da Colômbia, que também a gente pode trazer aí algumas surpresas interessantes. O Corinthians tem talvez o Corinthians acho que se reforçou agora, né? Trouxe o Maicon de volta, né? Retornou pro time. Sim. E o Corinthians tem o mesmo problema que a gente vai continuar falando, a gente tratou em outras situações aqui. O Corinthians tem o problema da rotação de elenco, né? Eu acho que jogar Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores com a situação do elenco atual vai ser um grande desafio pro treinador lá, pro Vitor Pereira, né? Pro treinador português. Isso. Vai ser um desafio gigantesco. E o Always Red, ele é da... Eu só pegar aqui o... Da Bolívia. Isso, Então é outro time de altitude também joga lá em altitude. Cima também. Então. Aí, ou seja, é um desafio, é um grande desafio. O Corinthians vai ter que, porque o Corinthians, se focar só na Libertadores, corre um grande risco dentro do Campeonato Brasileiro, se tentar equilibrar os dois. Copa do Brasil também chegando, Copa do Brasil chegando também. E o Corinthians, assim, agora, assim, cavala muito, né? Esse mês de abril é Libertadores e Brasileiro, aí você tem também a Copa do Brasil no final do mês, para o Corinthians pega um adversário um pouco mais fraco, que é a Portuguesa do Rio, mas depois aí depois das oitavas começa a não ter mais o pote 1, pote 2, todo mundo pode precisar muito, assim, é um desafio pro Vitor Pereira. Eu acho que o Corinthians traz um bom reforço mesmo, acho que o Maicon tem que jogar, acho que o Corinthians precisa colocar o Xavier para jogar também, acho que o Xavier precisa entrar um pouco mais nesse elenco, jogar mais. Os Corinthians, pelo que o Vitor Pereira quer impor, aquele time de marcação alta, aquele time que daquela perdeu a bola, aquela pós-perda muito rápida, aquela marcação forte que o São Paulo vem colocando isso, o próprio Flamengo tem isso, o Atlético Mineiro tem isso. Acho que assim, ele precisa ter uma rotatividade desse elenco, é um elenco curto, mas ele vai ter que rodar, ele vai ter que achar, acho que ele vai ter que ir na base, eu iria na base. O Corinthians tem tradição de sempre ter bons jogadores na base, ele vai ter que buscar jogadores na base, eu acho. O Corinthians também não tem dinheiro para gastar, então ele vai ter que ir na base. Eu acho assim, ele tem o Cantillo de volta, acho que o Cantillo vai ter que jogar muito também nesse time. Acho que Juliano, Paulinho, Renato Augusto, William vão ter que, assim, jogo sim, jogo não, às vezes ter que ficar no banco. Sou muito adepto disso, vão ter que ficar no banco, você tem que rodar o elenco, o Watson jogar mais, Mosquito jogar mais, Jô e Moraes jogarem também, assim, ele vai ter que rodar bem esse elenco.
O Bruno Melo, que eu já ouvi assim, em treinamentos que o Bruno Melo deve ter oportunidade dele, que o Bruno Melo é um jogador mais marcador, o Piton parece que não tá agradando, então assim, o Bruno Melo deve jogar. Tem que botar. O Fagner, você não tem um substituto, mas assim, o João Pedro, acho que assim, tem que começar a trabalhar o João Pedro também pra jogar. Não colocar o João Vitor ali, porque eu acho que o João Vitor é um ótimo zagueiro, você perde atrás no João Vitor. O Gil também entrar nesse rodízio, o Raul jogar mais, assim. Acho que o Vitor Pereira... Você vê o problema quando na semifinal contra o São Paulo, o Corinthians perde os laterais, ele bota 2 zagueiros. Tipo, ele não tem lateral, né? Não tem opção. Como é que então, acho que foi um erro dele. Isso foi um erro. Ele não quis apostar no João Pedro, então. Quis ir no Bambu, que é um jogador assim. Acho que ele apostou assim, ele não conhece o João Pedro muito a fundo. E o Bambu é um jogador que já veio mais, assim, o jogador tava na Europa, tal, rodado, então ele quis apostar no Bambu. Nesse ponto acho que ele errou. Ele devia ter tentado mesmo com o João Pedro. O João Pedro é o jogador da posição, da função. O João Vitor já jogou ali, mas você perde o João Vitor atrás. E assim, o Corinthians é um time, mais uma vez, pelos jogadores que tem, é um time que assim, a maioria dos times vão se fechar contra o Corinthians, dar a bola pro Corinthians. Eu digo assim, pra ser sincero, acho que todos do grupo vão fazer isso. Todos. Vão dar a bola pro Corinthians, o Corinthians vai ter que atacar. Então assim, você perde o João Vitor na recomposição e o João Vitor até para armar o time do Corinthians. Porque assim, eu não gosto de ver o Renato Augusto vindo muito. O Renato Augusto faz muito isso no Corinthians. Vim buscar a bola no pé dos zagueiros. Acho que não precisa disso. Acho que você pode deixar o Renato Augusto um pouco mais pra frente, até porque você desgasta muito o Renato Augusto. E o Renato Augusto, do meio campo pra frente, ele te dá muita alternativa. Óbvio que atrás ele pode te dar um passe melhor, ele pode achar uma jogada às vezes quando tá fechada. Mas ele um pouco mais avançado, e eu acho assim, ele pode, pelo que eu soube, acho que pelo que eu vejo, ele pode utilizar o Maicon também como primeiro volante. Eu não utilizaria isso, mas acho que ele pode utilizar o Maicon. No jogo você vem botando alternativa com o Juliano voltando às vezes pra fazer essa... Então, o Duqueiroz, pode ser que o Duqueiroz não seja titular e o Maicon venha jogar de primeiro volante com o Juliano ou o Paulinho e o Renato Augusto. Acho assim, eu não veria assim, mas eu respeito a sua opinião do Vitor Pereira. Eu não iria assim. Assim, o Maicon tem que jogar na segunda linha. Será que o Maicon vai pra Europa e começa a jogar como primeiro? Mas eu veria o Maicon como na segunda linha. Com o Xavier, teoricamente, jogando ali, ou até o próprio Duqueiroz, continuando ali, ou o Cantillo. O Cantillo também é um cara de bom passe. O Cantillo, às vezes, falta um pouco de intensidade pra ele na marcação. Mas ele é um cara de bom passe, é um cara que, assim, pode quebrar linhas com um passe, assim, vertical. Então, assim, o Always Red é um time que teve no grupo do Inter, do Internacional de Porto Alegre, no ano passado, vence o Inter lá, e aqui foi um jogo pesadíssimo pro Inter. O Inter, se eu não me engano, vence com o gol do Thiago Galhardo. Assim, no final do jogo, o Always Red perdeu alguns gols. Então, assim, é um time chato. Pra quem tá achando que, assim, o Always Red, vou chegar lá, vou atropelar lá, vou atropelar aqui. Não. O primeiro jogo é lá na altitude. O Corinthians enfrenta a altitude lá no primeiro jogo. Já começa a volta aqui vai ser um jogo chato. O Always Red é um time chato. O Boca, tradicionalíssimo, e se reforça. O Boca tem o Benedetto de volta. Centroavante, assim, muito bom, rodou na Europa lá no Olympique de Marselha, não foi muito bem no Olympique de Marselha, vai pro Elche também, não vai bem, volta ao Boca. Assim, você tem o Oscar Romero, que é um meia muito bom, quase acertou com o Botafogo, não acertou com o Botafogo, foi pro Boca. Também teve no futebol europeu, não foi bem, teve jogador de seleção paraguaia, é um bom meia, não tá sendo titular. E o principal jogador do Boca é o Vidia, colombiano. Ponta muito rápido, muito bom no 1 contra 1, ponta de força, e o Boca, assim, La Bombonera lotada, filho, é difícil. É sempre jogo engasgado, né? Sempre jogo complicado. Engasgado, né? Poucos brasileiros venceram o Boca lá, mesmo que o Boca esteja brasilizado. Não ganha exemplo clássico, assim, o Santos faz a semifinal contra o Boca, contra um Boca até, assim, um Boca que é um time comum. Era um time comum do Boca. O Santos não vence o Boca lá na La Bombonera. E a La Bombonera sem torcida. Agora, com torcida, muito pior. O Santos vence o Boca em casa por 3-0, na época do sorteio, o Santos vai pra final contra o Palmeiras. Mas assim, o Boca era um time comum. E o Boca se reforça, tem um time melhor. Tem um treinador novo. Um treinador assim de ideias boas, um treinador assim, novo até na idade. Um treinador que não tem nem. Tem 40 ou 41 anos, assim, bem novo. Com boas ideias de jogo. Time também de força, vence o clássico com o River pouco tempo atrás. Tá indo muito bem no Campeonato Argentino, então assim. É um grupo chato. O Deportivo Cali tava no grupo do Atlético Mineiro ano passado. O Atlético Mineiro teve dificuldades no jogo lá na Colômbia. É um time é um outro time de posse de bola, assim como o Tolima é um time de posse de bola. Tipo, gosta de rodar a bola,
Se eu não me engano, até o time do Osório, eu não vou te dar certeza, tá? Mas, quem dirige o Deportivo Cali é o Osório. O Osório tá num desses times colombianos aí. O ex-técnico de São Paulo, técnico de seleções, que gosta da posse de bola. Então, assim, é um time de posse de bola. Isso, se eu não me engano, tá? Eu vou até procurar essa. É o time do Osório. Então é um time de posse de bola, que roda a bola, é um time de tradição. Então, assim, é um grupinho, assim, enjoado. Vejo o Corinthians passando, tá? Pelo grupo. Do Cali, Corinthians do Cali. É o Osório, né? Isso, é. Então assim, o Osório, assim, sabe como é que é o Osório? O Osório é bem... treinador, diferenciado como treinador. Então, é bem assim, sabe como é que ele sabe o que ele gosta? Ele gosta das pranchetas, ele gosta de ter filosofia de jogo. Então, assim, pode até ser que, assim, é um jogo que ele pode ser que ele não entregue a bola pro Corinthians. O Corinthians tem dificuldade nisso. Principalmente jogo na Colômbia. O Osório, mano, gosta da posse de bola, da intensidade. Jogo, assim, é um grupinho chato, mas veja o Corinthians passando, tá? Junto com o Boca, assim, alternando quem vai ser primeiro e quem vai ser segundo. Mas jogo chato, cara, contra o Cali. Jogo chato. O Osório, como todo mundo sabe, gosta da posse de bola, gosta do que roda pra lá, roda pra cá, trabalha a bola. O Osório, às vezes, gosta de implementar coisas novas, às vezes joga com 3 atrás, joga com uma linha de 3 atrás, a linha de 5, às vezes. Gosta com o time que sai trabalhando atrás. Então, assim, o Osório assim, é meio que um Diniz, né? Um Diniz, vamos dizer assim, uma filosofia um pouco, uma rotatividade melhor, com mais recursos que o Diniz, com o Fernando Diniz. Então, assim, é grupinho chato. Também bom se acompanhar, jogos bons aí nesse grupo aí. Eu digo que o Corinthians tem o maior desafio, não é nem tanto, não só o grupo, mas é o calendário. O Corinthians vai ter um desafio muito grande com esse calendário, com o elenco curto, com o elenco de jogadores, muitos jogadores veteranos, desgaste físico do jogador veterano é maior, então a recuperação é mais lenta, e administrar isso tudo enquanto tem o Campeonato Brasileiro, que é super complicado também no começo, então desafio gigantesco. Super difícil. E assim, abril é jogo direto. Você tem Libertadores e Brasileiro. Então assim, todos esses times aí, junto com os outros da Sul-Americana, junto com o brasileiro, assim, você vai ter um ou outro time só que vai ter semana livre. Acho que dos brasileiros que jogam o Campeonato Brasileiro, assim, dos grandes, se não me engano, acho que só o Botafogo, assim, vou puxar na memória, mas acho que só o Botafogo não vai jogar quarta e domingo. Os outros, todos, assim, teoricamente... Vai cavalar agora por conta da Copa, né? Vai cavalar no jogo agora. Jogam quarto e domingo, quarta e sábado, terça e sábado, quinta e domingo. Então, assim, é jogo direto, cara. Você precisa rodar ali. O elenco do Corinthians é curto. Então, eu quero ver o que o Vitor Pereira vai poder trabalhar. Assim, teoricamente, assim, até uma coisa que eu vou falar que o torcedor corintiano pode ficar bravo comigo. Mas o Corinthians sair do Paulista e ter tempo pra treinar, arrumar filosofia, arrumar preparação física, pode ser bom, pode ser benéfico a longo prazo pro Corinthians. A gente vai ter que ver esse desafio aí, que é um belo desafio. Talvez seja o maior desafio aí dos clubes brasileiros aí, junto com o América Mineiro, né? Realmente é um desafio gigantesco essa situação. A gente tem também o grupo F, que é o grupo do River Plate. Acho que o River Plate, dois times aí que... O River Plate e o Colo-Colo são dois times fortíssimos. Tem o Alianza Lima também do Peru que chega forte. E tem o nosso Fortaleza, né? Fortaleza aí, né? O clube também que chega aí, né? Reflexo de um trabalho começado lá atrás com o Rogério Ceni, com essa diretoria do Fortaleza. E chegar no grupo da Libertadores aí, né? Agora, né, o objetivo com dois times muito tradicionais. Até o Alianza Lima podemos considerar uma equipe que repetidamente costuma aparecer na competição. E o Fortaleza aí terá que aí talvez se superar um pouco para conseguir classificar, mas dá pra brigar, né, no grupo com o River Plate. Talvez seja o argentino mais forte, né, de todos hoje nessa competição. O que você tem pra falar do grupo F aqui? O River favorito, deve levar o grupo. O Gallardo continuou, o River também contratou o Barco, tem ainda o Carrascal, tem o De La Cruz ainda, um time muito forte, um time assim, ele dá uma renovada no time, um elenco bom. Tem o Benjamin Hollister, que é um jogador que assim, até parece que ele tá indo pro Vasco, ele acertou com o Vasco.
no meio do ano, mas ele ainda tá lá, um jogador muito utilizado. Dizem que ele vai pro Vasco, não é certeza, tá? Mas ele tá pra acertar pro Vasco. Ele tem contato com o River só até o meio do ano, é um menino novo de um ponta de 1 contra 1. Então, assim, o River se renova, é um time muito forte, também de posse de bola. O Gallardo se adapta, o Gallardo, assim, não tem nem palavras pra dizer o nível do Gallardo como técnico, assim, o melhor técnico da América do Sul, no meu ver, é o Gallardo, junto com o Abel Ferreira. Pra mim são os 2 melhores técnicos que tem na América do Sul, hoje em dia. Vejo ainda o Gallardo uns 3, 4 degraus acima do Abel Ferreira, ainda nesse ponto. Assim, o melhor treinador, então assim, é um time muito forte. Assim, bota o Osório também nesse patamar, apesar do time do Osório tem que provar, mas bota o Osório também nesse patamar. Mas o Gallardo, seu River favorito a levar o grupo. O Fortaleza se reforça muito bem. Silvio Romero, assim, como opção, sai o Wellington Paulista, vem o Silvio Romero, tem o Renato Kaiser, que hoje já é titular, também para jogar com o Robson na frente. Continua na filosofia dos 3 zagueiros, mas ele pode mudar se ele quiser para 4, com a linha de 4 atrás. Porque praticamente ele consegue ter. Ele perde o Bruno Melo, né? De lateral, que acaba indo pro Corinthians. Mas ele praticamente perde o Ederson também. O Ederson tinha ficado, mas aí perde o Ederson. O Ronald vem subindo cada vez mais de produção no meio-campo da equipe. Assim, é um time muito forte. Fortaleza, assim, tá na final da Copa do Nordeste. Vem muito forte para jogar essa Libertadores. Vai brigar com o Colo-Colo. O Colo-Colo também é um time que volta a se reinventar. Um time do futebol chileno, também com a filosofia da antiga do futebol chileno, do Sampaoli, de posse de bola, de variação de jogo, de valorizar muito a construção desde lá de trás. Então, assim, é um time também. O Alianza Lima eu vejo bem mais fraco. Bem mais fraco. Não vejo. Acho que pra mim vai tomar. Deve perder pra todos do grupo. Tá? É um time assim. Acho que você não pode perder pontos. Tanto Fortaleza e Colo-Colo, se querem se classificar, porque eu acho que o River não vai perder ponto, não pode perder ponto para o Alianza Lima, nem em casa nem fora. O Alianza Lima muito fraco, acho que vezes muito fraco, tava no grupo do Palmeiras, passar o Palmeiras, atropela lá, atropela em casa, assim, fraco, não vejo nada no Alianza Lima. Fica entre Colo-Colo e Fortaleza essa segunda vaga, e o River deve passar em primeiro. Então, assim, vai valer muito Colo-Colo e Fortaleza do que vão ser contra o River lá. Tanto lá quanto aqui. Se você rouba pontos do River lá quanto aqui, você pode praticamente até beliscar, até sonhar com o primeiro lugar. Eu acho difícil, mas até sonhar com o primeiro lugar. Assim, difícil um grupo Fortaleza, mas vejo o Fortaleza também. Jogos bons nesse grupo, tá? Jogos bons. Assim, mas então vejo o River em primeiro e essa briga em segundo de Colo-Colo e Fortaleza. Mas acredito até que o Fortaleza deva levar essa segunda vaga. Vamos ficar nessa torcida aí. Porque justamente talvez os confrontos diretos também aí entre Fortaleza e Colo-Colo devem botar fogo aí, né? Então a torcida do Fortaleza tem que comparecer lá na Arena Castelão lá para empurrar o Fortaleza aí para tentar passar nesse grupo também. A gente tem o grupo G, que é o único grupo sem brasileiros, né? Nós temos o Cerro Porteño do Paraguai, nós temos o Colón da Argentina, né? Colón da Argentina. Sim. Nós temos o Olímpia e nós temos o Peñarol. São aí, né, o Peñarol aí do Uruguai, aí, né, um dos maiores campeões da Copa Libertadores. Olímpia também campeão, já foi campeão. Então o grupo aí, o Cerro Porteño, não lembro se foi campeão, mas o grupo aí então com equipes vencedoras da competição, né? Apesar de ser um grupo que vai ficar um pouco na sombra para nós, né? Mas é um grupo com campeões aí. Você acha que pode pintar alguém aí de interessante aí nesse grupo? É um grupo, eu acho o grupo mais equilibrado, assim, junto com o do Bragantino, um grupo bem equilibrado, porque os 4 podem passar. Sim, os 4 podem passar. O Colón até uma história curiosa, tá? Contar pra vocês. O Colón é um time que a gente era criança, né? Tanto eu quanto meu irmão. A gente viajou para Argentina. Eu lembrei dessa história. Viajou para Argentina com o meu pai na época jogava bola pelo colégio que a gente tem. Estou até mostrando aqui, ó, vou até mostrar aqui no meio do podcast, que é a medalha que eu ganhei por esse colégio marista aí, ó, o Arque, tá? Oli Glória, que era das Olimpíadas do Glória, do Colégio Glória. A gente ganha, a gente foi campeão, aí nessa época eu jogava no Corinthians, jogava Corinthians e no colégio, mas jogava no colégio porque os caras me enchiam o saco, jogando no Corinthians, eu queria jogar. Mostrando aí uma... E essa história é bem curiosa, porque assim, o meu pai era do Arque, jogava e foi convidado para representar o Colón
brasileiros para representar o Colón num torneiozinho de veteranos. E vai o time do Arc com a camisa do Colón representar. E o Colón, assim, é uma grata surpresa, porque o Colón ficou muitos anos afastado do cenário argentino como grande time. E é um time, assim, de muita tradição, de títulos argentinos, de disputa de Libertadores, de torneios intercontinentais muitos anos. Então, assim, volta esse ano a Libertadores. É um estreante. E a torcida tá muito empolgada. É um estádio acanhado. A gente esteve lá no estádio, meu irmão. É um time, assim, bem... A torcida tá muito empolgada nesse ano na Libertadores. O Olímpia, que tira o Fluminense, é o grupo que o Fluminense cairia. E o Olímpia é um time chato. Não tem como você dizer. É um time chato. Eu vejo o melhor time paraguaio hoje em dia. É um time chato, é um time de muita tradição, de muita marcação forte. Jogando em casa é muito forte. Porque eu disse, a volta da torcida influencia muito. O Fluminense faz um jogo ruim lá e assim, o Fluminense acaba ficando um pouco exprimido lá, muito pela força do defensor Del Chaco, com a torcida empurrando o Olímpia. O jogador corre mais. É um time até limitado, não é um time forte, mas ele engrossa o jogo no Rio e no Paraguai e tira o Fluminense. Então, assim, é um time chato no grupo. O Peñarol volta também. O Peñarol chega até a semifinal da Sul-Americana, perde para o Atlético Paranaense. É um time que teve boas revelações. Tem umas revelações fortíssimas do futebol argentino, que é o centroavante, esqueci agora o nome do centroavante, que já é convocado para a seleção argentina. Um ótimo centroavante, a reserva do Luizito Soares na seleção. Um ótimo centroavante. Teve o Piquerez sai. Tem o Tomás, que acabou de ir para o Atlético Paranaense. É um time muito bom, com boas revelações. Então, o Peñarol é hoje o melhor time uruguaio. É um time chato. Joga no 4-3-3, um time muito forte. Também gosta da posse de bola. Ele atropelou o Corinthians lá e aqui, o ano passado, na Sul-Americana. Uhum. Então é um time muito forte no grupo. Eu só não lembro o quarto time do grupo. É o Cerro Porteño. E tem o Cerro Porteño, vai ter um clássico até aí, ó. Cerro Porteño e Olímpia. É. E o Cerro é um time assim, é o time do Tique Arce, né? O Tique Arce continua como técnico. Tem o Jean, goleiro brasileiro, lá continua, foi comprado pelo Cerro Porteño. Também é um time chato, mas eu vejo o Olímpia um pouco num degrau acima do Cerro Porteño. Mas é um time, assim, também chato. Ele engrossa um pouco o jogo pro Atlético Mineiro até no Mineirão foi um jogo chato pro Atlético Mineiro no ano passado, na Libertadores. É um time, assim, um grupo bem equilibrado também, muito parecido com o grupo do Bragantino. É um grupo bem equilibrado. Não vejo nenhum favorito nesse grupo, sendo bem sincero. Acho que cada um dos quatro pode passar 2 aí, bem aberto mesmo. Acho que o Peñarol um pouquinho degrau acima desses. Talvez o Peñarol um pouquinho, né? Mas assim, um grupo muito aberto. Colón, Olímpia ou Cerro Porteño, qualquer um desses tem bem chances de passar em primeiro também, assim, ou passar em segundo, ou até o próprio Peñarol ficar fora. É um grupo bem aberto, bem equilibrado. Bem equilibrado mesmo esse grupo aí. É isso aí. Eu também acho que talvez seja o grupo aí que não é uma incógnita, né? Qualquer coisa que acontecer não é surpresa, né? Não tem como falar, isso aqui é uma surpresa, né? Não tem como a gente dizer isso daí. E por fim a gente tem o grupo H, que é o grupo de outro favorito ao título, né? Que é o Flamengo. Tem um grupo junto com o Flamengo, a gente tem o Sporting Cristal do Peru, a gente tem o Talleres da Argentina e a Universidade Católica aí, né? Que também dispensa comentários. Acho que a gente tem talvez uma disputa entre Católica e Talleres, talvez até com o Talleres um pouco na frente, né, para disputar o segundo lugar do grupo, que deve ser conquistado aí pelo Flamengo, mesmo com a situação, né, que o Flamengo está passando aí, né, desse impacto, né, do Campeonato Carioca, essa surpresa, essa derrota, que acho que foi até uma surpresa até o Flamengo, acho que até falei isso pro Vitor, o Flamengo é um time que tem uma ideia, o Paulo Souza ainda tá tentando encaixar, só que é um time que, é claro, toma um gol numa infelicidade do zagueiro, mas é um time que se desorganiza, né? O Flamengo parece que é um time que sente a mesma coisa que a Itália sentiu contra a Macedônia. É um time que não consegue resolver o jogo e o peso de não resolver o jogo começa a atrapalhar as decisões dos jogadores, né? Então, mas mesmo assim eu acho que o Flamengo vai conseguir, tem jogadores experientes para conseguir dar a volta por cima nisso daí e não deve ter muita dificuldade nesse grupo da Libertadores. Eu também vejo o Flamengo assim, muito acima do time. Sport Cristal, muito acho um adversário muito limitado, não deve criar resistências a ninguém do grupo. O Flamengo passa por um processo que é complicado. O Flamengo passa por um processo de mudança de
de formatação. E o Flamengo também tem uma coisa assim, muito, muito levantada pelo Djalminha, que eu parei pra pensar e eu concordo muito com ele. Eu acho que assim, alguns jogadores estão meio que saturados no Flamengo. Ganharam tudo e precisam, acho que, de novos ares. Assim, eu vou te dar alguns nomes. Acho que eu te dou alguns nomes. Diego Ribas, Diego Alves. Eu dou o próprio nome Bruno Henrique, Willian Arão. Eu dou o próprio nome do Felipe Luiz. Assim, não que estejam jogando mal, tá? Não quer dizer que estão jogando mal. Eu vejo que, assim, esses jogadores, o Flamengo precisa se renovar um pouco. E a torcida ainda tá muito na ilusão que 2019 Jorge Jesus vai voltar. E isso não vai voltar. Tá? Então, assim, tem uma mudança de filosofia de jogo. O Flamengo sempre jogou ali naquele 4-4, naquele 4-3-3, né? Com o Bruno Henrique aberto de um lado, o Arrascaeta colando junto ali com o Gabigol, como se, com o Gabigol flutuando, o Everton Ribeiro aberto na direita. Então, assim, é uma nova filosofia de jogo. Ele joga com 3 zagueiros, o Felipe Luiz um pouco mais preso, mas às vezes o Felipe Luiz vira um lateral, você vira um 4-4-2. O Mateuzinho hoje assumiu a lateral porque o Isla é um jogador que, assim, pra mim, também perdeu muito espaço. O Isla acho que também precisa de novos ares. Não ganhou que os caras ganharam, mas precisa de novos ares. Tem o Mateuzinho surgindo, o Rodinei e o Mateuzinho brigam por essa vaga. Chega o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, pra mim, é um jogador que vem pra jogar. É um lateral que tem um apoio muito bom. Tem um apoio muito bom, assim, até pra você descansar um pouco o Felipe Luiz, para a mudança taticamente do time. O Arão não vem muito bem, o André já perdeu posição pro João Gomes, que aí eu já acho que já é uma mudança, assim, já é uma nova filosofia, de uma renovação. O João Gomes é muito bom jogador, até o Rogério que sobe ele no profissional, muito bom jogador. Então, assim, o Flamengo precisa se reinventar. Marinho jogando de um lado ao contrário. Então, assim, as ideias do Paulo Souza não estão entrando na cabeça dos jogadores. Mas, assim, o Paulo Souza tem 2 alternativas. Ou ele muda os jogadores, e acho que isso é a mesma coisa que eu digo do Vitor Pereira. Ou ele muda os jogadores, então, assim, o jogador, assim, alguns jogadores saem e ele coloca outros jogadores para entender a filosofia dele. Tipo, o Lázaro é um jogador que entendeu a filosofia dele. Pode ser que tá sendo cada vez mais utilizado. João Gomes, já demos exemplo do João Gomes. Uhum. Então, assim, ou ele pega e volta à formação original e bota os caras onde os caras se sentem bem. Que eu acho que ele não vai fazer isso. Porque, assim, ele teve 10 dias de treino e volta, ele faz um jogo muito abaixo do Fluminense e perde o jogo. Ele não consegue criar tantas chances. Então, assim, e o Flamengo é um time que todo mundo vai se fechar contra o Flamengo. Flamengo e Atlético Mineiro, todo mundo vai se fechar contra o Flamengo e Atlético Mineiro. Ele precisa arranjar alternativas de jogo, mas mesmo assim eu acho que o Flamengo passa no grupo. Eu acho uma coisa que você lembrou, que ele trabalhava na seleção da Polônia, né? Ele vem de lá e a Polônia enfrenta adversários que não jogam contra ela a forma como os times enfrentam o Flamengo. Então, talvez aí dá um conflito de conceitos. Talvez o conceito que ele tenha não funcione muito bem. Talvez, por exemplo, contra Atlético Mineiro, contra Palmeiras. Até contra o Palmeiras acho que não, mas contra o Atlético Mineiro é um conceito que pode funcionar bem. Ele fez um grande jogo, por sinal. Foi um grande jogo, Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo até melhor. Isso. Foi um grande jogo. O Flamengo criou chances, teve chance de... O Gabigol mesmo perde 2, 3 gols. Sim, fez um gol, mas teve 2, 3 chances até mais claras de fazer outros gols. Então, assim, mas é o que eu digo. Ou ele muda, ou ele mantém o esquema, mas muda os jogadores, ou ele volta à formação antiga e bota os jogadores onde os jogadores se sentem bem. Eu acho que a ideia talvez dele seria ter a alternativa. Né? Que eu acho que ele não vai fazer isso. Vou dizer, eu acho que ele não vai voltar com essa filosofia de... Não vai voltar aquele esquema 4, ou aquele 4... 4-2-3-1, né? Entendeu? Que assim, com o Arrascaeta atrás, assim, não vai. O Arrascaeta tá numa boa temporada, uma temporada muito alta. Assim, tá muito bem. Mas assim, é o único. O resto, todo mundo muito abaixo. Muito abaixo. Então, assim, ele precisa ver aonde ele vai entrar. O Vitinho é um jogador que tá pedindo passagem pra ser titular. Entendeu? Então, assim, o Marinho ainda não entrou. Eu vejo o Marinho muito afobado, querendo mostrar o Marinho jogando uma função diferente. O Marinho sempre ali daquele lado direito do campo. O Marinho hoje tá jogando pelo lado esquerdo. Isso aí. O Marinho foi um ala, ele troca o Everton Ribeiro pra lá, pro Everton Ribeiro se sente bem, mas ele traz o Marinho pra fazer isso. O Marinho não é muito dessa função. Então, assim. Eu acho que ele tá tentando. É o que eu falei. Dá pra ver. Ele tem a ideia dele tentando
E aí é um grande risco que muitos treinadores, que eu vou dizer que não é risco, eu vou dizer que é um risco que ele está correndo, mas é uma ideia que a história mostra que é um erro. Você acreditar demais no seu esquema, na sua ideia, e você não ser adepto de uma alternativa, de uma mudança. Né? Todo mundo que faz isso, que segue com essa ideia, que segue com esse negócio, normalmente é o meu esquema, é a minha ideia, e eu vou tentar fazer os jogadores jogarem do jeito que eu imagino que eu quero que o meu esquema funcione. Você tem o seu esquema e funciona muito, talvez no futebol europeu até que mudou um pouco isso. Mas aí ele não pode ser pedante. Então, ele não pode ser pedante. Isso, porque ele faz igual o Fernando Diniz, vou dar exemplo clássico. Ou ele faz igual o Fernando Diniz fez no São Paulo, que ser jogadores que não se adaptaram à filosofia do Fernando Diniz começou a trocar. Foi trocando. Quando ele encontrou um time ideal, um time um pouco mais novo, os meninos entenderam. Aí surge Gabriel Sara, surge Igor Gomes, que começaram a entrar em filosofia. Sai do time o Pato. Aí vem o Brenner, surge o Brenner, ele traz o Luciano, sai o Everton, que sai do time. Então, assim, ou ele faz isso, ou ele volta na formação antiga. Isso. Então, ele não pode ser pedante e falar assim, o esquema é meu e pronto. Os jogadores vão ter que se... Com esses jogadores, eu acho que esse esquema dele não tá entrando. Ele tem que se ligar que não tá entrando, vai começar competições mais pesadas, e o Flamengo é cobrado a estar lá em cima em todas. Isso pode ruim pro Flamengo. O Flamengo trocar de treinador no meio da temporada é ruim. Então, assim, é isso que ele tem que pôr na balança. Ou ele troca os jogadores, mantém o esquema e troca os jogadores, ou ele troca o esquema. Isso que ele tem que pôr na balança. E falando sobre o grupo, assim, voltando ao Sport Cristal, não espero muita coisa, não acho que não vai ser, mas pra Tadieres e pra Universidade Católica não podem perder ponto contra o Tadieres e tentar roubar ponto do Flamengo. Católica também fez uma boa Libertadores ano passado, é um time também de uma filosofia de jogo legal, de posse de bola, aquela antiga escola chilena do Sampaoli, de posse de bola, que varia o jogo. E o Tadieres é um time argentino chato, o time argentino sempre é chato, é um time assim, tira o São Paulo, manteve a base, vai ter torcida de novo, é jogo chato, é um time assim, muito parecido com o Vélez, tem uma posse de bola legal, assim, também não é um time que o Flamengo não deve ter resistência, acho que o jogo mais chato é contra a Católica, tá? Do Flamengo, não vejo até o Tadieres dando trabalho pro Flamengo, mas assim, é um grupo que o Flamengo tem pra passar em primeiro, até brigar também pela melhor campanha com o Palmeiras, que o Palmeiras também tem um grupo, o grupo do Palmeiras até um pouco mais leve do que o grupo do Flamengo. Mas assim, é uma filosofia de jogo que falei, o Paulo Souza com essa filosofia ele pode se complicar. O jogo contra um Católica lá no Chile, o Tadieres na Argentina, é um time também assim, novo, de marcação forte, transição rápida, não é um time de posse de bola, ele dá a bola para o adversário, ele trabalha em transição rápida, ele marca muito forte, é um time de uma pegada muito forte no meio campo. Então, assim, esperar para ver o que vai ser esse Flamengo. E o Flamengo, teoricamente, assim, é uma incógnita. Por mais que você tenha os caras são muito acima da média, mas é uma incógnita. Você não pode ficar dependendo. Já foi provado que se o Flamengo ficar dependendo só do talento, o Flamengo não vai chegar. O Flamengo dependeu do talento da temporada passada, o Flamengo só ganha a Supercopa e o Carioca. E não ganha mais nada. Então, assim, o Flamengo não pode depender. E o Flamengo, assim, é montado para ganhar mais coisas. Então, é exatamente aquilo que você está falando, né? Que aí passa muito, e a responsabilidade é muito grande. E aí eu acho certo você cobrar o treinador nesse momento, porque é aí que ele recebe o salário dele, né? Que é aquilo que a gente estava falando, porque ele tem a ideia dele, e isso é muito comum nos treinadores europeus, né? Até que perder um pouco, como eu estava falando, você tem a sua ideia e você tem as peças que você quer dentro da sua ideia. Então eu tenho um lateral que joga de uma determinada forma, eu vou buscar no mercado um cara que joga assim, e o clube contrata, entendeu? E monta, e o time vai montando. O caso do Flamengo é uma equipe já construída, já vitoriosa, então é uma equipe que ele vai encontrar muita resistência talvez em trazer outro jogador, trazer outras equipes. E o que o grande treinador faz? E aí, por isso que eu valorizo muito o trabalho do Luxemburgo, coloco ele como um dos maiores treinadores do futebol, porque o Luxemburgo não tem esse receio. O Luxemburgo, ele não tem receio de mudança em dois fatores. A mudança do esquema tático, da filosofia, da ideia, ele não tem problema. Ele joga defendendo, ele joga atacando, ele joga com a posse de bola, ele joga sem a bola. E, ao mesmo tempo, ele não tem problema em trocar jogador. Ele não tem problema em tirar um jogador
bem estabelecido dentro do clube, e botar o cara no banco de reservas. E eu lembro muito bem da época que ele treinou o Real Madrid, ele botou o Figo no banco numa ideia de poder fazer o time funcionar melhor do Real Madrid, porque ele viu que não estava funcionando e foi muito questionado. Aliás, foi até uma das razões que talvez quiseram tirar ele lá da época do Real Madrid, mas ele muda completamente, o Real Madrid começa a funcionar melhor nessa ideia e passa a não resistir mais contra ele, né? E além disso, só falando além disso, acho que eu acho que o Paulo Sousa não vai ter medo, assim, de colocar jogadores medalhões no banco. Assim, treinador europeu tem muito isso. Jogador isso. Não, ele vai muito que é o campo. O que mostra pra você é o campo. Se não estiverem rendendo e ele quiser manter a filosofia de jogo dele, eu acho que ele vai manter, porque assim, ele teve 10 dias pra trabalhar e ele mantém a filosofia de jogo. Então, assim, eu acho que alguns jogadores desses vão rodar. Um jogador assim, o Andrés é um jogador que já meio que rodou. Talvez, de repente, para futuro, pode ser que, de repente, o Isla já rodou, o Arão rodou, de repente, mais para frente, pode ser, não sei, o Everton Ribeiro, pode ser que não jogue todos os jogos. O Bruno Henrique eu já vejo que não, porque o Bruno Henrique assim, é um cara que se adapta muito, um jogador que assim, pode jogar de segundo atacante, joga pelo lado esquerdo, joga pelo lado direito. Então o Bruno Henrique já é mais adaptável. Mas assim, outros vão começar a jogar. Sim. Mateuzinho começou a jogar. Então assim, outros vão começar a entrar pra jogar. João Gomes já tá jogando. Isso. Fabrício Bruno lá tá jogando. Entendeu? Assim, até porque o Rodrigo Caio, a Mincong, ele traz o Pablo, o Pablo é um jogador que ele conhece, mas tá machucado. Então assim, tem que esperar um pouco. O Flamengo é uma incógnita um pouco assim, mas alguns jogadores. O Diego Alves já rodou. Joga o Hugo, agora chegou o Santos vem pra ser titular. Então assim, algumas incógnitas. O Diego Ribas joga menos. Então, assim, o Flamengo, sim, o Paulo Sousa não vai ter medo. Assim, isso eu tenho quase certeza que o Paulo Sousa não vai ter medo. Eu acho que o problema tá na questão da ideia, no conceito tático, principalmente no último terço. O Flamengo tem muita dificuldade no último terço do campo. Muita dificuldade. O Flamengo tá com dificuldade desde a criação de trás. O Flamengo é um time assim. O Flamengo tá tomando muito gol também pros zagueiros perdendo bola. Assim, o Fluminense faz 2 gols de contra-ataque, perdas de bola lá na frente, perdas de bola atrás. Então, assim, o Flamengo assim, até porque os mecanismos que ele implementou não estão entrando. Isso, é exatamente nesse ponto que eu ia chegar. Ele vai ter que mexer. E aí, são o quê? Não, pode falar. Não, e o mecanismo de jogo é quase que algo sagrado para os treinadores europeus, né? E esse é a grande dificuldade dele. Vai ser mudar porque eles gostam do jogo posicional. Então, o que é o mecanismo do jogo posicional? É o cara na tal posição, o cara que tá com a bola fazer a função e aí foram entrando. Então, assim, os mecanismos não entraram nesse time. Tanto que o Domi sofreu um pouco isso. Mas o Domi joga com a função que o Jorge Jesus jogava. E depois de um tempo, o Domi tinha um futebol muito atraente de se ver jogar. Tanto que o Domi, pra mim, cai no Flamengo até injustamente. Então, os mecanismos de jogo dele já tinham entrado na mente de jogadores e o time vinha fazendo bons jogos. Óbvio, já começou a tomar algumas goleadas, tomou goleada do São Paulo, tomou algumas pancadas, e assim, os caras acharam que através dessa filosofia dele, o Flamengo não ia durar muito tempo, não chegaria nas competições. E trazem o Rogério. O Rogério vai e ganha, mas o Rogério também é adepto do mecanismo de um jogo mais posicional, mas com uma variação um pouco melhor que o Domi. Assim, o treinador europeu é muito disso, do jogo posicional. E não tá entrando na cabeça dos caras, porque é um jogo totalmente diferente do que o Flamengo já estava acostumado a jogar, que esses jogadores estavam acostumados a ter. Então, assim, demora um tempo. Mas, assim, alguns não estão entrando. Então, assim, foi o que eu disse. Ou ele troca jogadores, ou ele troca a filosofia do jogo. Só que, pelo que eu tô vendo, ele não vai trocar a filosofia de jogo dele. Vai ser aquela com 3. Ele vai rodar a linha de 4 no meio com 2 na frente. Então, assim. Vai rodar até achar alguém, né? Nesse ponto, eu acho que ele vai trocar jogadores. Esperar o que vai ser. Acho que, assim, até o Flamengo cair num grupo um pouco mais leve é uma boa pra ele ir modelando a equipe pra fase mais aguda, tanto do Campeonato Brasileiro, quanto da Copa do Brasil e também da Libertadores. Porque assim, hoje pra mim ele tá muito abaixo de Palmeiras e Atlético. São os 3 maiores do Brasil. Ele tá abaixo, pra mim. E dependendo, ele pode estar abaixo de River, ele pode estar abaixo de Boca. De repente surgiu um outro time no que a gente tem que esperar um pouco esse começo de Libertadores pra ver o que vai entrar. Ou ele pode perder até pra times menores, porque a filosofia de jogo dele não tá entrando. Ele dá muita oportunidade pro Vasco, que é um time muito abaixo do Flamengo. Ele tá perdendo, ele não consegue furar o Fluminense.
Então, assim, Então. tem que esperar um tempo pra ver aonde vai esse time do Paulo Souza. Eu até aproveitar pra perguntar, porque me veio uma ideia. Você acha que talvez essa escolha. Porque é um treinador que vem de uma equipe que ele vem de uma seleção, né, de uma equipe que não enfrenta adversários da forma que o Flamengo tem que enfrentar, e ele vem com ideias muito diferentes. Você acha que talvez essa escolha tenha sido pela primeira vez, talvez em muito tempo aí, uma decisão equivocada, talvez aí da gestão lá do Flamengo, de tentar ir para um caminho meio diferente daquele que o clube estabeleceu, né? A gestão Flamengo é assim, essa gestão nova. O Flamengo troca muito de técnico. O Flamengo é assim, um time que se você jogou o ano, você não ganhou títulos grandes, você não fica. Ou se, e o elenco assim, o elenco também cobra muito. Se o elenco começar, de repente, ter algum barulho do elenco reclamando, também vão trocar. Eu sou contra. Gestão Chelsea, né? Sim, eu sou contra. Eu acho que assim, o Flamengo tem que apostar numa filosofia de jogo. E a filosofia de jogo do Paulo Souza é muito parecido com o que o Tuchel joga no Chelsea. É muito parecido. Só que assim, os mecanismos não entraram ainda. Você precisa de um tempo pra entrar bonitinho, certinho. Porque assim, uma coisa eu sou adepto dele. O Felipe Luiz não dá pra você ter o Felipe Luiz apoiando o jogo inteiro. O Felipe Luiz não aguenta. Então ele trabalha pra ter o Mateuzinho lá do outro lado. Ele não achou alguém que faça aquele lado do campo ainda. O que fez melhor ele foi o Lázaro. Uhum. O Everton Ribeiro não se adaptou. Ele testou o Marinho, não conseguiu jogar. O que foi melhor foi o Lázaro. Talvez o Vitinho possa jogar ali. Assim, tem que esperar um tempo pra saber quem vai jogar ali. É um jogo muito específico. O Andrés caiu de produção. Tá jogando o João Gomes. O Willian Arão caiu um pouco de produção. Tá perdendo bolas fáceis. O Willian Arão é um jogador que às vezes quebrava linhas com passe. O Willian Arão deu uma caída. Então pode ser que assim, o Willian Arão, você tem que esperar um pouco do Willian Arão também. Pode ser que ele mude a filosofia de jogo. Joga o João Gomes, de repente, de primeiro volante. Você ter um time diferente. De repente, o Everton Ribeiro ser um segundo volante. Ele pode acontecer essa função, entendeu? Ou de repente, numa outra filosofia de jogo, ele trazer alguém da base para fazer essa segunda posição. O Andréas, jogar João Gomes e Andréas também. Ou no mercado, né? É um outro. Então, assim, tem que esperar um pouco, mas a filosofia de jogo dele não tá entrando. Isso é preocupante. Então, assim, eu acho que ele precisa aos poucos, ele precisa testar mais. Ele teve tempo, mas assim, ele não pode insistir só nos mesmos. Se ele insistir nos mesmos, ele precisa mudar. Aí eu acho que ele vai ter que mudar o esquema de jogo e voltar para o Flamengo normal, que era o 4-2-3-1. Já vai estar na cabeça dos caras, já sabe onde se movimentar, o Bruno Henrique já sabe onde o Gabigol se movimenta, tal, e mesma coisa o Arrascaeta, então assim. Tem hora que no jogo que ele faz isso, né? Tem nos jogos que ele faz isso, né? Ele volta pro 4-2-3-1. E nesse estilo de jogo, o Arrascaeta tá jogando melhor. Assim, pra te falar que o Arrascaeta tá assim. Na melhor fase dele do Flamengo, ele teve boas fases no Flamengo, mas nessa pra mim tá sendo a melhor. Porque ele tá aparecendo, ele tá fazendo gol, ele tá dando passe, ele tá mais leve, tá mais livre. Porque no outro esquema ele era muito mais marcado. Os times ficavam... Nesse outro esquema você tem os dois lá da frente fixos, que pode ser Pedro e Gabigol, ou Bruno Henrique e Gabigol. Então assim, ou Gabigol e Vitinho. Então assim, o Arrascaeta vem um pouco mais de trás. Então, o Arrascaeta tá tendo mais liberdade, sendo como um elemento surpresa. E vem se destacando muito nesse ponto, pra dar passes, pra chegar pra fazer gol. Então, assim, nesse ponto o Arrascaeta tá melhor. Então assim, ele tem alguns dilemas na cabeça dele. Vamos ver como ele vai matar esses dilemas. Talvez a solução seja, acho que no mercado. Não acho que a questão do Flamengo precisa de um. Eu não acho que precisa contratar, o Flamengo tem um bom elenco. O Flamengo já tem um bom elenco. Não precisa contratar tanto. Assim, ele pede mais dois ou três reforços até. Ele pede ainda também mais um volante. Até que o Flamengo tava para trazer o Marco Antônio, que é o jogador do Shakhtar Donetsk, um menino novo, que é um bom jogador. Assim, tava negociando. Até porque eu acho que assim, a ideia dele possa ser jogar João Gomes e mais alguém, porque o Alharão caiu, o Andrés caiu. Então ele tá buscando assim esse outro volante que pode ser o Marco Antônio, que é muito bom jogador, que é do Shakhtar Donetsk. Jogador assim, de seleção brasileira de base. Ele é bem muito bom jogador. Ele traz o Ayrton Lucas, até que pode ser que ele jogue o Felipe Luiz e o Ayrton Lucas, porque ele não tem ninguém que se adaptou daquele lado. O Ayrton Lucas pode ser esse jogador. Pode ser que já trouxe pensando nisso. Assim, ele ainda pede outras contratações. Entendeu? Assim, Gustavo Henrique não tá jogando mais. O Léo Pereira. O Gustavo Henrique não. O Gustavo Henrique tá lá, o São Paulo até chegou a consultar. O Inter consultou também o Flamengo para o empréstimo. O Flamengo disse que só quer vender. Assim, não é o zagueiro dos sonhos dele, o Rodrigo Caio.
Mesma coisa do Dedé, a mesma coisa do Dedé é do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio voltar, conseguir jogar, pelo menos, a gente volta a falar. Senão, não tem como você falar de Rodrigo Caio nem de Dedé. Uhum. É. Assim, ele traz o Pablo se machucou. Assim, ele tá pensando em um outro zagueiro. Já traz o Santos pro gol, pra ter um goleiro assim, um pouco mais seguro, que trabalhe com o pé. Assim, o Flamengo tem umas incógnitas ainda. Assim, ele quer um volante. Assim, ele não tá satisfeito com o Ilharão e com o Andrés. O João Gomes, ele já também. gosta muito. Também tô Ele, achando que assim, ele precisa. quer um outro volante para jogar com o João Gomes, Isso. que pode ser o Marco Antônio. O Flamengo também até buscou outros nomes no mercado, como para jogar com o Arrascaeta. E ele tem Bruno Henrique e Gabigol, ou o Everton Ribeiro. Onde vai entrar o Everton Ribeiro nesse time? Tem o Everton Ribeiro ainda. Então, assim, Pedro pode também acabar cavando uma vaga aí, então, né? assim, o Flamengo tem um bom elenco. É, mas Sim. aí é que eu falei, acho que esses problemas que a gente apontou, que é a falta de um jogador naquela função do lado e um segundo volante ali, talvez sejam esses e o goleiro, né? Talvez sejam esses os mecanismos, talvez aí que o Flamengo tá faltando, e aí você já vê realmente que a visão do Paulo Souza, ele tá tentando caminhar para esse caminho, para tentar conseguir E implementar assim, a ideia dele. para você ver como os mecanismos funcionam, o Gabigol sai muito da área pro Isso que eu lado do campo. achei estranho isso. Eu Isso, achei. mas é um mecanismo, mas isso é um mecanismo do Gabigol já dos outros treinadores. Todos os É, outros então. treinadores deixavam ele livre para fazer isso. Com o Paulo Souza, o Paulo Souza quer ele numa função um pouco mais diferente. Às vezes ele ficando um pouco mais, ou ele vindo, ele não saindo tanto pro lado direito, ele vindo buscar mais, ou como o atacante de referência, ou como um segundo atacante. Isso que eu não tava achando legal, que ele tava saindo muito pra. Não tava participando das jogadas do último terço, ele tava E aí criando precisa na entrar jogada. alguém. É, então, mas assim, o Gabigol com os outros treinadores que trabalharam, com todos, com o Domi, com o Jorge Jesus, com o Rogério Ceni, com o Renato, ele trabalhava nessa função de sair um pouco mais vindo pro lado direito, porque o Gabigol gosta, assim, às vezes, de dar um passe, de tirar para bater pro gol. Então, Uhum. ele gosta dessa Isso. movimentação dele. Até o Tite tentou isso com ele na seleção. Uhum. E com o Paulo Souza não quer isso dele. Quer ele assim, ou como uma referência, ou ele vindo como um segundo atacante, mas correndo ali mais numa linha reta. E É, não tá saindo muito pros lados. saindo, voltando a linha, né? Saindo da última linha Então, pra assim, segunda linha. é uma filosofia que, assim, demora um pouco para entrar. É mecanismos de jogo, do jogo posicional que o europeu gosta, que demora um pouco para entrar. Então, assim, o Flamengo deu uma boa pro Flamengo, um grupo um pouco mais leve, e também o Campeonato Carioca, tentar reverter, mas se não reverter, começar o brasileiro assim. Aí ele começa um pouco mais pressionado, porque perdeu o Campeonato Carioca, já perdeu a Supercopa. E aí você vai para uma Libertadores e para um Campeonato Brasileiro e para uma Copa do Brasil pressionado. E sendo sincero, conhecendo a diretoria do Flamengo, desses três ele ganha dois. É. Os caras vão querer que de três ele ganhe dois. Se ele ganhar um só, pode ser que ele não funcione. Pode ser que ele, assim, mesmo assim o Flamengo falar, não funcionou, a gente não quer ele. A não ser que ele ganhe assim, Libertadores, assim, uma Libertadores. Assim, se ele ganha só uma Copa do Brasil, ele não fica. Se ele ganha um brasileiro, assim, destoando, que eu acho que ele não vai destoar, acho que o Flamengo não destoa, porque acho que o Palmeiras e o Atlético Mineiro vão estar lá em cima brigando também muito cabeça a cabeça, e a Libertadores. E a Copa do Brasil, e a Libertadores também é uma incógnita, porque pode ser que ele não destoe, assim, pode ser que ele não fique. Assim, é um dilema. Um dilema. Esse Flamengo, assim, é uma incógnita. Por incrível que pareça, o Flamengo é uma incógnita. Apesar de ser um dos melhores, se não for o melhor elenco do Brasil, Eu acho melhor do assim, Brasil. rivaliza muito com o Atlético Mineiro. Uhum. Acho o elenco de Atlético Mineiro e Flamengo melhores que o do Palmeiras. Isso. Assim, mas É, é complicou. uma incógnita nesse começo de ano. Complicou e vamos ver, é uma boa coisa pra gente continuar acompanhando e pra gente ver como é que ele vai solucionando esses dilemas, né? Porque são dilemas bem claros, né? A gente tá discutindo algo que pra gente assim é cristalino, né? É algo claro e se pra nós imagina pros outros treinadores que estão vendo também, veem o Flamengo jogar, começam a ver opções, né? Forma de explorar, né? Forma de poder explorar essas fragilidades que o Flamengo está apresentando e conseguir arrancar boas campanhas, bons resultados, né? Algo que não é surpresa a gente ver o que está acontecendo, considerando a forma que o time está apresentando, né? O que o Flamengo está apresentando. E é isso, então. A gente passou por todos os 8 grupos da Copa Libertadores. O torneio esse ano, né, dos 8 grupos, 7. E se o Fluminense passa, a gente teria brasileiros em todos os grupos, né? Mas eu ainda realmente acredito que talvez o River Plate aí seja o time intruso, mas deve girar realmente em torno
dos clubes, acho que ainda mesmo, talvez, mesmo com a torcida, com a volta do pessoal todo, acho que o Boca Juniors pode ameaçar um pouco e aí qualquer outra equipe que aparecer acaba sendo uma surpresa, considerando as fases mais agudas, né, umas quartas de final, semifinal, óbvio que vai ter algum, mas acho que deve girar em torno dessas equipes. Se nenhuma situação extraordinária acontecer, a gente deve realmente, ainda assim, né, pela força, pelo investimento, pelo poder financeiro, a gente ainda pode ver os clubes brasileiros chegando forte, mas a gente tem que ficar de olho aí, talvez, acho, principalmente no River Plate, que continua sendo, né, pelo trabalho e pelo treinador, né, e aí pode eventualmente aparecer alguma surpresa, né, como foi o Barcelona de Guayaquil, mas pode aparecer alguma surpresa assim, né. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, né, vou deixar sempre, como sempre, aí pro Vitor fazer aquele encerramento e a gente vai acompanhar essa Libertadores aí com bastante curiosidade aí, né, e os torcedores, né, torcendo para os times brasileiros e os torcedores, né, também vão acreditar e vão apoiar nos seus clubes. O que você tem aí para falar nesse final aqui? Valeu, galera. Fala aí, Vitor. Bom, obrigado, galera, mais uma vez. Um beijo a todos, saúde. Espero que gostem, falem mais, mandem mais sugestões aí, compartilhem, curtam a gente. Tem sugestões, críticas também abertas, estamos totalmente abertos a críticas também para ouvir o que vocês querem que a gente melhore no nosso podcast. Obrigado mais uma vez, boa semana a todos, vamos que vamos e vamos acompanhar a Libertadores, começa semana que vem, bons jogos, boas equipes, não só do Brasil, mas também de fora, boas equipes aí para acompanhar, assim, favoritos, volto a dizer, os 3 aqui do Brasil, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, além de Boca e River, para mim, são os favoritos a levar a Libertadores. Tendo ainda, aí pode acontecer surpresas, porque eu disse, torcida influencia muito, e assim, times argentinos bons, times uruguaios bons, times chilenos bons, e alguns outros equipes chatas que podem incomodar, mas não título, acho que vejo não, mas podem incomodar, e assim, ter uma Libertadores um pouco mais, como o Barcelona de Guayaquil, para quem não se lembra, chega à semifinal, um time muito bem arrumado, de boa posse de bola, chegou à semifinal, deu muito trabalho pro Flamengo, assim, pode haver surpresas assim na Libertadores. Bom, é isso. Um beijo e boa semana a todos. Valeu, galera!